Afinal, qual é o sentido da vida? Como a gente pode dar um significado à nossa experiência nessa terra? Essa é uma pergunta intrigante que existe desde que o mundo é mundo, né? Talvez tão antiga quanto o mundo, e já vem intrigando várias pessoas, filósofos, cientistas, teólogos, psicólogos, gente de todas as áreas tentam responder essa pergunta. Mas e você? Como você se faz essa pergunta? Como você faz reflexões sobre esse tema? E como esse tema pode deixar a sua vida muito mais leve, muito mais feliz, uma vez que você se permita pensar sobre ele. Hoje eu vou trazer aqui algumas reflexões dentro da psicologia, alguns insights, e vou compartilhar com você a experiência de ler um livro que fala sobre a morte. A morte é um dia que vale a pena viver, mas que de certa forma me despertou novamente para essa pergunta do sentido da vida e que sim, me ajudou a construir muito mais significado. Eu espero que te ajude também. Fica comigo até o final desse podcast que eu tenho certeza que você vai sair muito melhor do que chegou. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga, eu sou mentora de carreira, estou aqui para te ajudar a ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz, te ajudar a se desenvolver a nível pessoal, profissional, conquistar sua saúde mental. E esse tema de significado, propósito de vida, sentido para a vida, é um tema que permeia muitos processos terapêuticos, né? O tema sentido da vida pode ser explorado dentro de várias perspectivas da psicologia. Cada abordagem vai oferecer insights e aprendizados únicos sobre como as pessoas encontram significado para as próprias vidas. E aqui eu vou trazer algumas reflexões baseadas em diferentes correntes psicológicas e depois vou falar sobre essa experiência de se ler esse livro que foi muito importante, tem sido muito importante para mim, né? Então, por exemplo, a psicanálise, ela vai trazer muita coisa, mas 2 pontos que eu separei aqui tem a ver com os nossos conflitos internos e nosso significado. A morte também pode, né? A morte e o luto também dentro da psicanálise vai trazer como processos importantes para o desenvolvimento psíquico. Aceitar a finitude da vida pode levar a uma vida muito mais autêntica, muito mais consciente. E a busca pelo sentido da vida pode ser vista também como tentativa de resolver os nossos próprios conflitos internos, né? A psicologia cognitivo-comportamental, que é um pouco mais focada em metas, né? Ela vai trabalhar as nossas crenças centrais sobre o mundo, sobre sentido, sobre aquilo que a gente escolhe para trazer um sentido mais positivo e construtivo para a vida, como a gente estabelece nossas metas, nossos sonhos, nossos objetivos, nessa direção de ter uma vida mais significativa, né? A TCC tem esse aspecto mais prático também, né? A psicologia sociohistórica, que é uma linha da psicologia que eu gosto bastante, embora não seja a minha especialidade, como eu atendo muitas pessoas de fora do Brasil, eu estou sempre antenada nos fatores de contexto social, do desenvolvimento humano, como isso interfere, né? E a construção social do significado é uma das coisas que a psicologia sociohistórica traz. Então, o sentido da vida construído através das nossas interações sociais, das nossas interações culturais, o quanto a cultura, o quanto as narrativas dos valores compartilhados pela sociedade vão influenciar a nossa busca e a nossa percepção de significado, né? As nossas relações e convivência com comunidade, então a participação em comunidade, a construção de valores fundamentais a partir do viver em comunidade e das relações humanas. Então, isso com certeza nos ajuda muito, interfere muito na nossa visão, né, de propósito e significado. A psicologia humanista, a psicologia existencial humanista vai juntar alguns temas do Viktor Frankl, do Carl Rogers, que são pessoas que eu sou apaixonada com a filosofia deles, foi onde eu atendi por mais de 5 anos antes de vir para a TCC.
trazendo a questão da autenticidade, da autorrealização, que a vida ganha sentido quando vivida de uma maneira autêntica, em alinhamento com os nossos valores, a autorrealização vista como um objetivo central, né? A logoterapia do Viktor Frankl, do livro, inclusive, Em Busca de Sentido, fala muito sobre isso, é um dos principais representantes dessa abordagem. Ele vai argumentar que a busca pelo sentido é a motivação para a nossa vida, né? É o que nos move. Encontrar um propósito, mesmo em situações muito difíceis, como foi a dele, vivendo em um campo de concentração nazista, vai levar a uma vida muito mais plena, tá? A fenomenologia também vai trazer uma percepção de mundo a partir da experiência subjetiva, sabe? Assim, como cada um de nós interagindo com o mundo presente, de forma consciente, vivendo o momento presente, como a gente se posiciona como um ser no mundo, é o que vai trazer sentido para a nossa vida. Sheila, por que você está falando tanto de correntes psicológicas? Até para trazer para você que a busca por sentido como eu disse no início, é uma forma de se viver. A busca por sentido, as nossas interações e a forma como a gente responde essa pergunta, qual é o sentido para a vida, ela vai variar de acordo com as nossas fontes, de acordo com que fontes a gente bebe. E aqui eu dei uns exemplos maiores da psicologia, mas vão ter também correntes da biologia, vão ter correntes científicas, vão ter correntes da teologia, da religião e vários outros temas aqui, né? Muitas pessoas escreveram livros enormes sobre esse tema. E eu estou trazendo para você uma experiência minha da psicologia e agora falando dessa leitura do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de uma autora brasileira, médica, experiente há mais de 20 anos na área de cuidados paliativos, a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, uma pessoa maravilhosa. Ela deu um TED Talks alguns anos atrás sobre esse tema, e ela no finalzinho do TED Talks ela trouxe que a morte é um dia que vale a pena viver, e isso virou o título do livro anos mais tarde, isso virou o tema do trabalho dela, tá? E eu achei muito interessante porque, do ponto de vista da autora, a morte é o nosso ponto de partida para buscar sentido e significado para a nossa vida. E para mim isso foi novo. Mesmo estudando todas essas correntes da psicologia que mencionei agora há pouco, pensar na morte foi difícil para mim. E em que contexto eu busquei esse livro? Num contexto de luto. Eu venho acumulando, e aí trazendo uma autorrevelação para você, eu venho construindo uma dificuldade de lidar com o luto há alguns anos. Perdi há um tempo atrás uma sobrinha de 12 anos. Perdi há um pouco tempo, mais recente, há um ano, uma sobrinha recém-nascida de 33 dias. Perdi recentemente um tio numa morte abrupta. De manhã estava bem, à noite estava morto. Faleceu um ataque cardíaco, parada cardíaca. E por que eu estou trazendo isso para você? Porque eu estava com dor. Falei, eu não aguento mais lidar com a morte. Está difícil para mim. Eu ainda estou lidando com o meu luto, né? Talvez por isso esteja aqui me autorrevelando, né? E para você entender que quando a gente está diante da morte, quando a gente está em uma situação em que a gente precisa lidar com a morte, a gente acaba pensando assim, tá, mas o que faz sentido nisso tudo? O que eu vivi até aqui? Por que eu estou vivendo? Como que eu estou? E aí, nesse sentido, a autora também vai trazendo umas reflexões. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Né? E algumas reflexões que a autora sugere, por exemplo, a morte como parte da vida. A gente precisa entender que é uma parte natural, é inevitável, vai acontecer com todo mundo, é a única certeza que a gente tem nessa vida. Não dá pra gente ficar negando que isso vai acontecer, nem com as pessoas que a gente ama e nem com a gente.
E a gente entendendo que em algum momento essa morte vai chegar, o que isso impacta nas escolhas de vida que a gente faz hoje. Se você soubesse que ia morrer, a data exata que você ia morrer, isso mudaria o quê no estilo de vida que você tem hoje? Nas escolhas que você faz hoje, tá? A autora disserta muito sobre cuidados paliativos, que é o campo de atuação dela, e ela fala da experiência de pessoas que sabem que vão morrer por terem uma doença grave, incurável, sabe que a cura não é uma opção, que ela está ali cuidando para que ele tenha uma morte mais confortável possível e que os últimos dias de vida sejam o mais adequados possível. Mas existe uma necessidade de falar sobre a morte. Inclusive ela fala, olha, tem famílias que não quer que fala para a pessoa que a doença dela é grave e que ela vai morrer. E a doutora Ana Cláudia fala, precisa falar para a pessoa, até para que ela elabore internamente uma série de coisas emocionais, perdão, gratidão, relação com as famílias. Ela elabore o sentido da vida, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade de saber que vai morrer, sabe? Então, algumas coisas que ela traz que o legado que a gente deixa, o livro ele explora essa ideia de que nossas ações e escolhas durante a vida vão impactar os outros, e ela encoraja a gente a pensar no legado que a gente está deixando. O legado como talvez um dos pontos para dar sentido para a nossa vida. Olha que reflexão interessante. Para mim faz um sentido enorme. Eu não tenho filhos, mas eu penso, tá, se acontecesse comigo de eu morrer hoje, morrer amanhã, o que eu estou deixando para os meus irmãos, para os meus pais, para os meus sobrinhos? O que eles sabem de mim, do que eu acredito, do que eu me esforço para gerar de impacto no mundo, do meu estilo de vida? Isso contribui para o sentido da vida deles também, de alguma forma, né? A morte, nesse sentido, pode ser uma professora, porque ela nos ensina o valor do tempo, a importância de viver no presente, a necessidade de priorizar o que realmente importa. Então, aquilo que no início parecia para mim um livro, talvez fúnebre, sobre o luto, virou um livro assim, de esperança, um livro de ver a vida com outro olhar, e talvez por isso eu estou aqui gravando esse podcast para você e te encorajando, inclusive, a ler o livro, porque tem reflexões muito bacanas, sabe? Ela vai falar da espiritualidade também, a espiritualidade como uma dimensão, diferenças crentes. Ela não vai falar de uma religião específica, mas como diferentes crenças e práticas podem oferecer conforto e significado no momento de morte, que as pessoas que têm uma espiritualidade bem desenvolvida passam pela experiência de morte de uma forma muito mais significativa, tá? Então fica a dica também. A gente às vezes está preocupado demais com o mundo material e não se conecta com o mundo espiritual. E o mundo espiritual tende a ser um grande alicerce para nos ajudar a encontrar propósito e significado. Então aqui algumas citações do livro para deixar você com um gostinho e te incentivar a ler e ter a sua própria experiência, a sua própria percepção. Então, a morte é um dia que vale a pena viver, porque é o dia em que a vida faz mais sentido. A morte não é o fim da vida, mas uma parte da vida. São citações da autora, tá? Quando aceitamos a morte, podemos viver de forma mais plena e autêntica. Falar sobre a morte não traz a morte, mas sim a vida. O legado que deixamos é a soma das nossas ações e das nossas escolhas em vida. A morte nos ensina a valorizar o tempo e a viver no momento presente. E que a espiritualidade pode oferecer conforto e significado nos momentos finais da vida. Eu não sei como foi para você a experiência de ouvir esse podcast, mas eu espero que tenha feito muito sentido e que a partir de hoje você possa ter mais essa forma de buscar sentido para a sua vida. Entendendo que a vida é finita, que a morte vai chegar e que isso faça você se concentrar no momento presente, rever suas ações, suas escolhas, seus hábitos, de forma que a sua vida tenha muito mais sentido e significado. Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que você puder
para a gente fazer nessa grande corrente do bem de pessoas com vidas com mais sentido, né? E me siga também nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi, tem sempre muito conteúdo novo por lá. Eu espero que você já esteja seguindo, compartilhe e eu te vejo no próximo podcast. Um abraço!